Nessa série de ministrações, temos esse privilégio de repartir com vocês a respeito daquilo que carinhosamente, pelo Espírito Santo, temos chamado o processo das 5 mãos. E eu vou estar sempre recapitulando isso, e revisando sobre elas, para que isso vai sendo gravado em nosso coração e nosso espírito. Onde então a primeira mão é a mão de Deus nos chamando. A segunda mão é a nossa mão, é a mão do candidato respondendo sim ao chamado do Senhor. A terceira mão é a mão da família respaldando. A quarta mão é a mão da igreja, testificando, abençoando, identificando juntos, cooperando nesse processo de descoberta e de identificação, de amadurecimento daquilo que é potencial para depois ser algo em abundância em cada igreja local. E a quinta mão é a mão dos ministérios específicos, seja eles translocais ou extralocais, como apostólicos e proféticos, mas também da importância em harmonia com a igreja local, com a liderança da igreja local, seja o presbitério, seja o diaconato, seja esses homens dons no encargo, através dos seus dons também, como profetas e mestres, separando, então, junto com os ministérios específicos, e como ministérios específicos, esses irmãos e irmãs sendo designados, oficializados para o ministério. Nesse vídeo de hoje, vamos começar onde tudo tem sua origem e o seu começo, que é a primeira mão, a mão de Deus nos chamando. Não temos como salientar, vamos dizer assim, extrapolando a importância dessa primeira mão, porque ela é crucial. Sem isso, não temos nada. É por isso que eu repito o texto de Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E cada vez que eu falo esse texto, eu toco no meu anel de aliança aqui de casamento, porque nele, a Martinha e eu, nós escrevemos Romanos 11:36 como uma declaração de fé e profética para nossa casa e família há mais de 36 anos atrás. Então, é de suprema importância para nós entendermos que a primeira mão que vem sobre nós, sobre nosso ministério, é da mão do próprio Senhor. Claro que eu não estou falando de uma mão física do Senhor, porque Deus é Espírito, mas Ele também usa o corpo. Pode ser através de uma palavra profética, pode ser através de línguas e interpretação, uma palavra de conhecimento e sabedoria, discernimento de espíritos, uma palavra de fé que o Senhor possa trazer no meio do corpo de Cristo. E dessa maneira, então, o próprio Senhor fala ao nosso espírito, o coração, a respeito da vontade dele para nossas vidas. Mas também pode ser algo muito mais subjetivo, muito mais íntimo, através de uma inclinação do nosso espírito, no nosso intuir do nosso espírito, uma inclinação para esse serviço, para essa carga, para essa área de atuação, seja de graça, de misericórdia, seja pastoral, seja de ensino, seja evangelismo. E aqui nós queremos já quebrar um paradigma que nós não estamos falando só de encargos, de presbíteros e diáconos. Nós estamos falando de todos os dons, do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro da igreja, em todas as idades, em todas as gerações. E especialmente estamos voltados para você, jovem adolescente, jovem casal, que está, vamos dizer assim, se descobrindo na igreja do Senhor, identificando na tua própria vida que chamamento, porque é dentro desse chamamento que tu vai servir e que vai haver por tabela a tua realização, tua alegria, o transbordar de Deus e o cooperar de Deus no seu propósito. Quero ler aqui algumas frases. No livro está na íntegra uma parte do Watchman Nee, querido brother aí, que muitos de nós da nossa geração fomos bem ensinados a respeito de tantos livros que foram transcritos a partir das suas pregações. E na vida da igreja normal, ele traz aqui alguns comentários dizendo: todo trabalho espiritual deve começar com um chamado do Espírito, em letra maiúscula. Toda obra divina
tem que ser divinamente iniciada. Uma outra frase, uma qualificação necessária única é, 2 pontos, Deus deve enviá-lo. E ainda a pergunta, tu já ouviste o chamado de Deus? Se você será enviado, você mesmo precisa ouvir esse chamado. Se Deus deseja o serviço de qualquer um dos seus filhos, Ele mesmo o chamará e o enviará. Portanto, a primeira exigência na obra divina é um chamado divino pessoal. Eu acrescento aqui, experimental, profundo, que vai trazer uma convicção, uma certeza inabalável daquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós. Tudo depende disto. Tudo vem de Deus. Nada pode ser por nós mesmos. Hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, e eu não critico, é muito popular essa questão de um voluntariado, de se oferecer, se disponibilizar para serviço em muitas áreas, até para uma realização, um sentimento interior de contribuir. E claro que isso no mundo é perfeito, está bem, mas no reino de Deus, na sua igreja, onde Cristo é o cabeça, é diferente. Ali Deus não trabalha por um voluntariado, ele trabalha por um comissionamento, por um chamamento, por uma convocação, por uma vocação e eleição da parte de Deus para cada um de nós. Depois tu pode ler o texto de Lucas 9, 57 a 62, onde nós vamos encontrar um contraste entre alguns discípulos que se ofereceram, Senhor, eu quero te seguir, eu quero estar contigo, eu quero estar te acompanhando. E o Senhor disse, tu não sabe bem o que está acontecendo, tu precisa atentar que Ele, o Senhor diz, eu quero que tu me siga. Não é nas tuas condições, não é nos teus pré-requisitos, não é quando tu queres ou quanto tu queres, mas é uma rendição completa para toda a vontade de Deus. Então, Ele é soberano. O seu reino, né, tudo tem começo nele, tem uma origem na parte do próprio Senhor. Por isso, Ele tem o direito de chamar quem, como, onde, por quanto tempo e em que circunstâncias Ele quiser, porque Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor, o soberano. E quando nós nos rendemos inteiramente para Ele, então sim, podemos, como discípulos dele, sermos usados para o Senhor. Aqui eu quero colocar já uma dica de que muitas vezes nós ficamos tentando clonar o ministério de outras pessoas. Ficamos tentando imitar alguns que nós projetamos como grandes homens de Deus, grandes mulheres usados pelo Senhor. Mas eu quero te encorajar de todo o coração a não procurar clonar ninguém, nem imitar gestos, trejeitos, situações, formas, né, até de pregação e até colocação, mas seja tu original daquilo que o Senhor te chamou para servir na casa dele. Atos 13, quando fala ali do chamamento de Barnabé e de Saulo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Está ali em Atos 13, versículo 2. Eu quero destacar, antes de trazer alguns exemplos sobre o chamamento de Deus, que antes de nos chamar para a obra, o Senhor nos chama para Ele. Ele diz assim, separai-me, separai para mim. Preste bem atenção, para que possamos ter a ordem de prioridade correta. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que nós fomos separados antes da obra. Fomos separados para amizade com o próprio Senhor. Se nós invertermos isso e fizermos a obra e o chamamento e o ministério nossa prioridade, sutilmente nós ficamos à mercê de sucesso, de progresso, de resultados, não entendendo que o principal da obra é sermos amigos do obreiro, do Senhor Jesus. É para Ele que nós, então, somos chamados para estarmos com Ele. Tem um texto bárbaro em Ezequiel 44, 15 e 16, que eu me recordo, grande amigo nosso, Moacir de Oliveira, lá do Rio de Janeiro, hoje, Niterói, que lá nos idos de 80,
numa vez me ministrou e eu nunca mais me esqueci. Está aqui no livro salientado, até rabiscamos ali a questão de cada um deles. Mim, para meu santuário e as minhas prescrições, quando fala ali que os sacerdotes, os filhos de Sadoc, que ele chamou então para servirem e se aproximarem de mim, disse o Senhor. E aqui, inúmeras vezes, o Senhor traz o foco correto. É Ele que é o centro do nosso ministério. Quero ir aqui, concluindo essa primeira mão, falando rapidamente de alguns exemplos. E a primeira dela é a mão de Deus com Isaías. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ao seu redor, serafins, e ele vai falando e descrevendo toda essa visão celestial, eles cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e ele ficou tão impressionado e ficou desnudado, ele ficou assim, enxergando a sua própria incapacidade, a sua própria limitação, injustiça e pecado, e diante disto é que nós temos então a iniciativa do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aqui com toda a clareza e a definição nós temos a primeira mão. A mão de Deus, a iniciativa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo esse chamamento. E Isaías então tem uma visão clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem uma visão clara da santidade do Senhor. Ele tem uma visão, ao mesmo tempo, da sua própria limitação, imperfeições e pecados, mas, ao mesmo tempo, ele vê daquele exemplo do anjo limpando e purificando com a brasa, ele vê ali, então, a sua justificação e perdão, e ali começa essa visão clara do chamamento de Deus para a vida dele. Outro exemplo, que nós vamos estar voltando para ele nas próximas mãos, é de Moisés. Deus chama a Moisés em Êxodo, capítulo 3, através daquela sarça ardente, que não queimava, não se extinguia o fogo. Moisés, então, agora é chamado para dar atenção, e de dentro da sarça, o Senhor diz: Moisés, Moisés. Chama pelo nome. É algo pessoal, individual, profundo, contundente, a iniciativa do Senhor. O terceiro exemplo é a mão de Deus sobre Jeremias, ainda jovenzinho. Também vamos retornar sobre isso, aonde próprio Senhor diz para ele em Jeremias capítulo 1, versículos 4 em diante: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Iniciativa de Deus, a mão do Senhor sobre ele. E o quarto exemplo, que é pano para manga, é algo fantástico de você estudar e detalhar depois, é a mão de Deus sobre a vida de Paulo. Gálatas 1, 15 e 16 vai dizer: aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu pregasse aos gentios. Nota bem a prioridade. Revelação da pessoa de Jesus na vida de cada um de nós. E a obra e o ministério é decorrência, é consequência dessa revelação da pessoa de Jesus. Eu quero te chamar para uma ação aqui, para colocar isso em prática. Duas coisas. Uma delas é estudar a palavra de Deus, tudo chamado invocação de Deus aos homens e mulheres, o como de Deus. Pode utilizar esse livro, pode trabalhar com esse material como uma ferramenta. Eu detalho várias coisas aqui, mas vale a pena você ir para a palavra e até identificando que ministério te chama mais atenção e tem inclinação, alegria, tu sente assim uma atração para te identificar com aquele ministério. Vai fundo nisso, estudando e ao mesmo tempo, em segundo lugar, orando para se consagrar ao Senhor. Para que o Senhor revele o teu coração essa primeira mão, a mão de Deus te chamando para Ele e, em consequência, para o serviço na sua casa e no seu reino. Grande abraço, Deus abençoe, amém
e amém.